Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje, conforme eu havia prometido, irei falar com você sobre plasticidade neural e suas implicações. Então aqui em casa nós somos adeptos ao método Montessori para criar nosso filho Heitor. Então me identifiquei muito com esse método porque ele trabalha a subjetividade da criança, né? Respeitando a sua individualidade. Então, essa perspectiva é totalmente oposta, né, ao cérebro-máquina, que caracterizou os modelos cognitivos anteriores, né? Então, esse método, pessoal, ele é consolidado na ideia de que o nosso cérebro é plástico. Isso quer dizer que ele pode se moldar de acordo com as vivências, de acordo com a situação do ambiente, né? Que isso tudo caracteriza o desenvolvimento humano. O nosso cérebro é um órgão plástico, então ele se constrói e se reconstrói a partir das nossas experiências, né? Então, hoje em dia, né, mais do que nunca, nós vemos a biologia, né, a ciência toda caminhando aí juntamente com as áreas da educação, em termos, né, de aprendizagem e cognição, porque os nossos mecanismos fisiológicos, eles influenciam na nossa educação, no nosso aprendizado, né? E também influenciam os nossos processos cognitivos. Conclui-se então, né, que o nosso cérebro ele não é um produto, né, um mero produto, mas ele se transforma de acordo com as vivências de cada pessoa. Então, o nosso cérebro ele é afetado pelo meio social onde a gente está inserido, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos e dependendo da cultura, o nosso cérebro vai se moldar de acordo com essas questões. Além disso, o mais incrível é que o nosso cérebro ele vai se moldando de acordo com os anos, né, que vão passando, também de acordo com as doenças que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Então, tudo isso vai influenciando nessa matéria viva que é o nosso cérebro. De acordo com Pizarro, a plasticidade do nosso cérebro refere-se não só a mudanças celulares que acontecem nele, mas também a produção, modificação ou das cognições perdidas, em decorrência de doenças, né, e outras questões que nós podemos perceber na nossa vida, né? Plasticidade neuronal, ela não acontece somente nas fases iniciais do desenvolvimento infantil. Ela perdura aí por toda a nossa vida. Claro que conforme nós vamos envelhecendo, o nosso cérebro ele vai perdendo algumas capacidades, né, de se regenerar, de criar novas conexões, enfim. De acordo com o estímulo, o nosso cérebro então estará apto a aprender coisas novas, né? Então, quanto mais estimularmos, independente da idade, melhor serão os resultados. Então, essa plasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm para reorganizar essas conexões sinápticas, né? Então, essa relação entre genética e meio é muito importante para nós entendermos como que esses processos cognitivos, né, de aprendizado, eles vão se moldando no decorrer da nossa vida. Então, sabe-se hoje em dia, né, que as experiências que nós vivenciamos no decorrer da nossa vida, eles são tão importantes quanto a genética de cada um. Então, nosso sistema nervoso, ele é muito complexo, né? Então, envolve emoções, aprendizado, percepções, tantas coisas incríveis que o nosso cérebro é capaz de promover. Aí, com o passar dos anos, nós vamos construindo o nosso eu, o nosso sujeito, né? Tem uma frase também do Pizarro que eu acho muito legal, que ela diz assim: sem o cérebro não há consciência, mas a consciência não é o cérebro. Então, essa consciência que nós, seres humanos, temos é o conjunto de todos esses fatores funcionando em harmonia. E vejam que coisa incrível! Nós, seres humanos, temos a capacidade de mudar o nosso próprio substrato neural. Então, essas redes neuronais que estão interligadas, elas desenvolvem determinadas e diferentes conexões a partir das decisões que nós tomamos. Quando um indivíduo passa, né, por uma análise do seu DNA, muitas informações contém ali, né? A base da vida está ali. Porém, o viver daquela pessoa é que vai determinar se ela desenvolverá alguma doença, né, conforme o seu DNA, conforme os seus genes sugerem, ou não. A aprendizagem e a educação estão totalmente ligadas ao desenvolvimento do nosso cérebro, já que, né, o nosso cérebro é moldável de acordo com os estímulos e as experiências que nós temos. E são esses estímulos, né, que vão levar os nossos neurônios a criar novas conexões, novas sinapses. Todas as crianças, elas estão aptas para receber esses estímulos, né, desenvolver essas habilidades, a não ser que ela tenha uma condição
de saúde, uma patologia, né, que vai impedir ela de desenvolver adequadamente o seu cérebro em determinadas funções. Uma coisa muito interessante que nós podemos perceber, né? Se nós associarmos algo que nós acabamos de aprender com algo que nós vivenciamos no passado ou algo comum no nosso dia a dia, é muito mais fácil de nos lembrarmos dessa informação. Agora, se for simplesmente uma decoreba, como nós chamamos, né? Essa informação ficará ali no nosso cérebro por um tempo. Mas como ela não faz muito sentido para a nossa vivência, não está totalmente enraizada no nosso cérebro, essa informação logo vai passar despercebida. Então, sempre que a gente coloca, né, pôsteres, figuras, cores, nosso cérebro gosta de coisas novas, de coisas que chamem a atenção. Então, principalmente na educação infantil, né, nós percebemos que todos esses detalhes fazem muita diferença no aprendizado delas. A brincadeira em si, ela tem uma contribuição muito importante para a formação da personalidade dessa criança. É no brincar também que a aprendizagem, né, vai se solidificar. No nosso córtex pré-frontal está a central dos nossos sentimentos, emoções e comportamentos também. E elas são responsáveis, né, pela nossa sobrevivência, nossa adaptação ao meio onde estamos inseridos. Então, os estudos mais atuais, eles mostram que a primeira infância é a fase onde a base cerebral é formada. E é ela quem dá essa sustentação a todas as outras funções do nosso cérebro. Todos esses domínios cognitivos, eles vão declinando, né, conforme chamamos os anos dourados, né? Estamos acostumados, né, a ouvir as pessoas de mais idade dizer: minha memória hoje em dia não é mais a mesma, a minha capacidade de resolver problemas logo, de responder mais rapidamente a uma pergunta, é diferente de como era alguns anos atrás. E quanto mais idade uma pessoa tem, mais lapsos de memória ela vai apresentar, né? Isso não quer dizer que pessoas jovens não tenham. Eu, particularmente, tenho muitos lapsos de memória. Então, como foi falado, a plasticidade neuronal, ela está principalmente relacionada à primeira infância. Mas o nosso cérebro, como é um órgão totalmente plástico, totalmente adaptável, enquanto estivermos vivos, o nosso cérebro é capaz de aprender novas habilidades, de melhorar as suas funções. Para alguns autores, então, a plasticidade neuronal, ela chega ao seu ápice da infância até a puberdade. É a fase mais adequada para que o indivíduo aprenda uma nova língua, por exemplo. Mas isso tudo não quer dizer que um adulto que tenha os seus 20, 30, 40 anos ou até mais, não vai aprender uma outra língua. É totalmente possível, graças aos estímulos que o nosso cérebro vai receber. Mas veja que os cérebros infantis têm muito mais ligações, né, ou sinapses, comparado aos cérebros de um adulto, por exemplo. E a densidade dessas sinapses permanecem lá em cima, extremamente altas, durante a primeira década de vida. Depois desse período, então, a densidade sináptica vai declinando, né, conforme a criança vai crescendo e vai chegando ao final da adolescência. E aí depois, né, do final da adolescência, esse número, esse ciclo permanece praticamente igual até o final da vida. Outra coisa que nós devemos levar em consideração, né, que nós vemos muitos casos de pessoas com diagnóstico de algum tipo de demência, mas se formos comparar a alguns anos atrás, a expectativa de vida cresceu muito, né? Mais casos nós teremos na nossa sociedade. Então, pessoal, com esse vídeo, eu também não quero dizer que os pais obrigatoriamente precisam estimular seus filhos em casa, fazer atividades, né, lúdicas ou atividades educativas também. Isso depende da realidade de cada um, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde há muita desigualdade social. Muitos pais não têm tempo ou chegam em casa cansados e precisam, né, tomar conta das atividades do lar, enfim. Mas fica a dica aí, se vocês tiverem oportunidade, conversem com seus filhos, nem que seja uma atividade rápida, simples, mas se vocês introduzirem os seus filhos em atividades diárias, em atividades comuns que vocês estão fazendo, vocês estão colaborando muito com o desenvolvimento cognitivo deles. Mas eu quero dizer para os pais mais novos ou até mesmo os cuidadores, né, de crianças pequenas,
que invistam esse tempo que é tão precioso e que passa tão rápido, né? Não vai voltar mais. Então, invistam carinho, tempo, porque vale a pena, né? Vocês estão construindo um indivíduo e veja que complexo e até mesmo preocupante, né? Isso é. Mas que nós possamos usar essas ferramentas que nós temos hoje em dia, né? Nós temos muito mais acesso à informação, muito mais facilidade para ensinar nossos filhos também determinadas coisas, né? E usar essas ferramentas a nosso favor também. Agradeço, Débora, pela sugestão do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!